Parafraseando o famoso Linus, depois de um tempo que a gente está no mundo do hardware, a gente esquece que nem todo mundo sabe tudo aquilo que a gente sabe e a gente acaba deixando o básico para lá. Pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês aqui um tutorial bem simples e bem básico, mas que muita gente pode simplesmente ter medo ou dificuldade de fazer, que é a instalação da placa de vídeo ou mesmo a troca ou substituição da sua placa de vídeo. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas sobre como fazer corretamente a instalação, desinstalação ou mesmo solucionar problemas com a sua placa de vídeo. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Eu já trouxe para vocês aqui um tutorial completo sobre como escolher as peças, como montar o seu computador passo a passo, como fazer a instalação de Windows, do driver, de programas para os seus jogos e de fazer inclusive o monitoramento do seu PC. Então eu já trouxe alguns tutoriais bem básicos aqui para vocês, mas o setup que eu montei não tinha placa de vídeo. Se vocês se lembrarem, o que eu montei aqui com vocês foi um Ryzen 3 2200G numa B350, então você basicamente não ia precisar de uma placa de vídeo. Acontece que os tempos mudam e as pessoas querem fazer upgrade ou querem instalar uma placa de vídeo no seu computador. Na verdade é bem comum as pessoas comprarem setups com vídeo integrado e futuramente fazerem um upgrade. Então antes de mais nada, antes de começar a instalação da sua placa de vídeo, vai aqui algumas dicas importantes. O primeiro passo é você identificar se aquela placa de vídeo é compatível com o seu sistema. Hoje em dia é bem difícil você encontrar uma placa de vídeo que seja incompatível com o seu sistema, ou seja, uma que não vai encaixar na sua placa-mãe. Muita gente nos pergunta, essa placa de vídeo da Nvidia pode instalar num sistema com AMD? Não tem incompatibilidade? Não é só com Intel e Nvidia e AMD com AMD que pode fazer? Bom, essas são algumas dúvidas bem básicas e é comum acontecer. Na verdade, não existe incompatibilidade de placa de vídeo, galera. Não tem incompatibilidade de placa de vídeo com processador. Você pode combinar AMD com Intel, AMD com AMD, AMD com Nvidia. Não tem incompatibilidade nesse sentido. O que pode gerar incompatibilidade no seu sistema são dois fatores. O primeiro seria a sua placa-mãe. A sua placa-mãe simplesmente não ser compatível com a placa de vídeo e isso só ocorre se ela for AGP. Porque mesmo que você tenha uma placa de vídeo PCI Express 3.0, a sua placa-mãe seja PCI Express 2.0 ou vice-versa, você ainda vai ter compatibilidade. Então você não vai ter problema em relação a isso. A não ser que a sua placa-mãe tenha um AGP, o slot AGP para a placa de vídeo. E aí as placas de vídeo PCI Express não vão funcionar. Outra pergunta que sempre surge é em qual slot que eu devo instalar a placa de vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo, mas só para lembrar, você precisa instalar no slot PCI Express 16X. Como que eu identifico isso? Basicamente no seu manual. As placas-mãe que tem mais do que um slot PCI Express podem ter slots PCI Express mais lentos, com menos trilhas. Então você vai optar sempre pelo com mais trilhas. Às vezes tem duas entradas ou dois slots com mais trilhas, com 16X, e dependendo da configuração, se você tiver uma outra placa de vídeo, ela pode cair para 8X. Mas normalmente com uma placa de vídeo só, desde que seja 16X, você poderia em tese utilizar os dois. Mas dê sempre preferência para o slot PCI Express mais próximo do seu processador ali, a parte de cima, né? Aquele PCI Express que está mais no alto. Uma outra dica importante que você precisa na hora de escolher a sua placa de vídeo é descobrir se a sua fonte consegue suportar o sistema completo. Não adianta ela suportar somente a sua placa de vídeo. Ah, mas a placa de vídeo pede 500 watts de fonte. Sim, mas você tem um sistema completo. Para isso, a gente tem esse maravilhoso site que consegue calcular, desde que você coloque ali todos os parâmetros que você tem no teu PC, quantidade de memória, HDs, fãs, enfim. Tudo que ele pede de informação, alimenta ali, ele vai te dar uma expectativa de quanto você realmente precisa de fonte para alimentar o sistema com aquela placa de vídeo
que você tem em mente. Então tem placas de vídeo que não tem conector de energia e tem placas de vídeo que tem conector de energia PCI, você precisa de uma limitação extra e isso vai variar do poder de processamento ou da sede de energia que aquela placa de vídeo tem, e isso pode afetar bastante na hora do seu upgrade, de você ter uma placa de vídeo que simplesmente não é suportada pelo seu sistema. E se você ligar numa fonte que não é compatível, ela pode causar vários problemas, dentre eles o desligamento do seu sistema por falta de energia. Como eu disse para vocês, eu montei recentemente uma placa de vídeo no nosso projeto com Ryzen 3 2200G, então eu montei ali uma RX 580, inclusive já trouxe um teste para vocês e vou trazer mais alguns, mas eu montei ali num sistema que obviamente já era compatível. A gente tem um CPU que a gente colocou para descobrir se ele seria capaz de empurrar de forma razoável uma RX 580 e conseguir pelo menos os 60 FPS, e eu já tinha ali uma fonte compatível, uma fonte de 650 watts que inclusive está sobrando para o sistema. Eu também tinha um case no qual não tinha nenhuma restrição quanto às medidas da placa de vídeo, seja ela em comprimento ou em altura. Com isso eu consegui uma boa refrigeração para a placa de vídeo e para o sistema em geral, então não tive nenhum problema. Para fazer a instalação é bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Bom, basicamente você vai ter isso montado dentro do seu PC, dificilmente você vai ter em cima da mesa, a não ser que você esteja montando pela primeira vez o seu PC. Então para a placa de vídeo eu estou utilizando aqui apenas como exemplo uma RTX 2060, mas o mesmo vale para as outras placas de vídeo, aqui não se altera em nada. E aqui, como eu mostrei para vocês, em algumas placas-mãe nós temos aqui 2 slots PCI, tá? Então a gente tem uma configuração aqui onde são 16x os slots, nós temos o PCI Express 1X aqui. Basicamente o que você vai fazer é instalar no slot mais próximo. Eu aconselho você a utilizar sempre a que tem todas as trilhas. Normalmente você olhando aqui na parte da frente ou mesmo na parte de trás, você consegue ver aqui as soldas, né? Quando elas são iguais nos dois, nós temos as trilhas, a mesma quantidade de trilhas chegando aqui no PCI Express, tá? Então basta você olhar na parte de trás ou mesmo pela parte da frente, normalmente você consegue ver. Você vai localizar aqui o slot. Aqui normalmente tem as chapinhas que ficam fechadas, tem um lugar que você precisa encaixar a placa de vídeo e elas vêm fechadas no case. Então você vai localizar quais que ficam em frente, né, aqui ao slot da placa de vídeo, e você vai ver se a sua placa de vídeo ocupa 1 ou 2 slots desses. E você vai simplesmente tirar essa chapinha, às vezes ela é só de destacar. Tá vendo que tem uma travinha aqui, né, na parte de baixo. Então aqui nós temos uma travinha, tá? Normalmente você deixa ela aberta, tá? Ela vem fechada, você aperta, ela fica aberta. Você posiciona a placa de vídeo aqui no slot e simplesmente empurra. Empurra ela para a posição e pronto, ela tá travada no lugar. Feito isso, o próximo passo é descobrir se a sua placa de vídeo tem um conector de energia. Aqui parece que não, né, na RTX 2060, mas na verdade o conector está aqui atrás, o PCI Express. Então você vai ver quantos conectores você precisa, vai separar na sua fonte e vai conectar aqui na placa de vídeo. É bem importante não esquecer disso, porque senão ela não funciona. Feito isso, você já tem a sua placa de vídeo instalada. Basta você não esquecer também de conectar o cabo HDMI, DVI, DisplayPort, ou seja, qual for a conexão, não esqueça de conectar, porque senão você não vai ter vídeo, tá? Caso você esteja montando um PC, é esse o procedimento. Caso você esteja fazendo um upgrade, antes de fazer isso, o que você vai fazer é desinstalar os drivers do vídeo integrado que você possa ter, ou mesmo da placa de vídeo que você tinha anteriormente instalada no seu PC. Como eu faço isso, Robson? Bom, é só ir lá e desinstalar, clicar em desinstalar? Bom, você pode fazer isso, mas o que eu aconselho você a fazer é utilizar o DDU. DDU é esse programinha que, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é um programa bem popular. É o Display Driver Uninstaller. Então é o desinstalador de gráfico, de drivers, de... Basicamente ele é um programinha que faz uma limpa no seu sistema, ele cata todos os arquivos e resquícios de registro, de tudo que pode ficar de porcariada dos drivers e remove do seu sistema. E se você estiver saindo do gráfico integrado é bem importante, porque principalmente se você estiver instalando uma placa de vídeo AMD com uma APU, por exemplo, você pode ter ali um conflito de drivers de chipset, drivers de gráfico integrado e o Radeon driver para sua GPU. Então eu realmente aconselho que você faça a limpeza com o DDU. Baixe já o driver para a placa de vídeo que você está querendo instalar. Por exemplo, se você vai instalar lá uma RX 580, já baixa o driver dela e deixa ali junto com o DDU. Feito isso, inicialize o DDU, extrai ele ali na pasta de downloads mesmo, em qualquer lugar que você preferir. Inicia ele,
vai lá nas opções e marca para você inicializar em modo seguro. Fecha o programa, abre de novo, aí ele vai dizer ali para você que você não está em modo seguro e ele vai reiniciar em modo seguro. Por que em modo seguro? Porque no modo seguro ele basicamente vai inicializar ali somente o que você precisa estar funcionando e todas as outras coisas secundárias do sistema operacional vão estar desativadas, o que facilita ali o processo de instalação e desinstalação de programas. Depois que você abrir ali no modo seguro, tem as opções de você simplesmente desinstalar e reiniciar, desinstalar e não fazer nada ali, desligar a máquina. Então você vai escolher de acordo com o que você precisa no momento. Se você for instalar uma nova placa de vídeo, você vai mandar ele remover os drivers e desligar a máquina para que você possa instalar a placa de vídeo. Feito isso, você vai iniciar o sistema com a placa de vídeo instalada. Aí sim, depois de fazer tudo isso, você vai fazer esse processo de instalação e aí sim iniciar a sua máquina com a placa de vídeo. Quando você iniciar, lembrando de tirar o cabo e colocar aqui, né, tirar do integrado e colocar no dedicado, na sua placa de vídeo nova. Depois que você fizer isso, aí sim você vai iniciar a sua máquina e fazer a instalação do driver. Você pode fazer ali no modo expresso mesmo, se você não tem muita intimidade, e ali ele já vai instalar tudo que é necessário para a sua placa de vídeo. Beleza, galera? Fica mais uma dica aqui para quem está enfrentando problemas. Se você está com problemas de driver de vídeo, você também pode utilizar o DDU para limpar o driver antigo e instalar um driver novo. Isso normalmente pode resolver o problema e inclusive pode resolver problemas de não estar reconhecendo a sua placa de vídeo. Isso é bem comum de ocorrer, eu já vi bastante ocorrer com NVIDIA, de você tentar instalar e ela simplesmente não identificar que tem uma placa de vídeo no teu sistema. Então você faz essa limpeza toda de driver e normalmente ele volta a funcionar. Se você está com a APU, fica ainda mais uma observação. Se por acaso você colocar a placa de vídeo e não der vídeo, você pode ir lá e simplesmente zerar a sua BIOS. Vai lá naquele Clear CMOS, né, CMOS, muda a chavinha de lugar, ou se não, dá um contato na chave, dependendo de qual é o modelo da sua placa-mãe. Então normalmente é um jumperzinho aqui, ele está identificado ali como CMOS, CMOS. Você vai lá e muda o jumper de posição, você pega uma chavezinha e dá o contato. Com isso ele zera a BIOS da placa-mãe, ele volta, né, para as configurações de fábrica. Por que fazer isso, Robson? Porque às vezes, dependendo de uma alteração que você fez, de quem montou o seu PC, ou mesmo de alguma alteração padrão da máquina, ela pode forçar o driver integrado, então você não vai conseguir inicializar com o driver, com o vídeo dedicado. Então ele vai lá e sempre vai forçar para iniciar, por exemplo, pela APU, ou pelos gráficos integrados. Fazendo isso, você coloca lá no automático ela vai identificar por onde que está saindo ali a fonte de vídeo e vai jogar por lá. Então, se você tiver problema, se você notar que não está ligando, tenta colocar ali de novo o cabo na parte do gráfico integrado e ver se funciona. Se funcionar, pode ser isso. Inclusive, você também pode entrar na BIOS, se você tiver um pouco de intimidade, e ir lá e procurar na parte de gráficos integrados, e se tiver lá, tipo, forçar gráfico integrado, IGP ou qualquer coisa do tipo, IGP, IGFX, IGX, você pode ir lá e colocar no automático ou forçar PCI e aí ele vai direto para a sua placa de vídeo. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. E se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Eu quero saber se você já teve algum tipo de dificuldade com a instalação da sua placa de vídeo, se você tem alguma dica para dar aí para quem está entrando agora na parte de manutenção, de montagem do seu PC, se tem algum medo que você tinha na hora de montar o seu PC, alguma dúvida que eu tirei aqui nesse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse nos comentários e deixe também sugestões para mais vídeos. Diga se você quer vídeo sobre o DDU e sobre problemas conhecidos na hora de instalar, resolver problemas de driver com a sua placa de vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!